Bíblia no livro de Provérbios, The very last chapter, chapter 31. bem ali no último capítulo, capítulo de número 31. And I would like to study with you E eu gostaria de estudar com vocês the last part of that chapter beginning at verse 10. a última parte daquele capítulo. Nós vamos começar com o versículo número 10. Now, if you are like me, in my Bible I have chapter headings or section headings. Se a sua Bíblia é como a minha, aqui nós temos em cada seção um título para cada seção dentro do capítulo. And I'd like you just to check in your Bible to see if there is anything written before verse 10 starts. E eu gostaria que você checasse aí na sua Bíblia se tem algum título antes que comece o versículo número 10. Take a careful look. Olhe com cuidado para o subtítulo. What does it say? E o que diz? My Bible says, Na minha Bíblia diz, the wife of noble character. uma esposa de caráter exemplar. Does your Bible say something like that? A sua Bíblia diz alguma coisa como isto? I have a secret to tell you this morning. Eu tenho um segredo para compartilhar com vocês nesta manhã. The scriptures As Escrituras are inspired by the living God. são inspiradas pelo Deus vivo. They are our only standard of life and faith and conduct. Elas são a nossa única fonte de fé, padrão de fé e de conduta. The scriptural text O texto das Escrituras is given to us by the living God. é dada para nós por um Deus vivo, pelo Deus vivo. However, No entanto, the chapter headings are not inspired. os subtítulos aí destes versículos, eles não são inspirados. That may come as a surprise. Isso talvez venha como uma surpresa. The statement, the wife of noble character, is not inspired. Esta afirmação, a esposa, a mulher de caráter nobre ou notável, não é inspirado. It is a human attempt É uma tentativa humana to organize the para text. organizar o texto. And there is a problem sometimes with that, E às vezes há um problema com isto, because in fact it can sometimes obscure what the text is actually saying. porque às vezes esta afirmação, este subtítulo pode deixar obscuro o que o texto realmente quer dizer, ou pode obscurecer o que o texto realmente quer dizer. Now, I grew up in a Presbyterian church, Bom, eu cresci em uma igreja presbiteriana and I praise God for that. e eu dou glórias a Deus por isto. It shaped my life and my walk with God. Moldou a minha vida e o meu andar com Deus. In Canada, we have one Sunday every year called Mother's Day. No Canadá nós temos um domingo em cada ano chamado Dia das Mães. And every Sunday, Mother's Day, the minister in our church would always preach from Proverbs 31. E neste domingo, no Dia das Mães, todas as vezes, o ministro, o pastor em nossa igreja, ele compartilhava sobre Provérbios capítulo 31. And he would always preach about the wife of noble character. E ele sempre pregava sobre a esposa de caráter notável, exemplar. And here's what happened. E eu vou contar para vocês o que aconteceu. All of the men who were married Todos os homens que eram casados, would point to their wife eles apontavam para as esposas deles and say, "See, this is what you're supposed to do." e falavam, tá vendo? É assim que você tem que ser. And all of the men who were unmarried, E todos os homens que eram solteiros, they were praying, "Dear God, give me a wife like this." eles estavam orando e falando, querido Deus, me dê uma esposa como estas. And all of the married women, E todas as mulheres casadas, they were saying, "Dear God, do I have to be like eles this? estavam orando e falando, querido Deus, eu tenho mesmo que ser desse jeito? May your will be done." Seja feita a sua vontade. Now it is true, of course, Agora, é verdade, com certeza, claro, that many of the verses in this passage Que muitos dos do have versículos- to do with the wife of noble character. que muitos dos versículos desta passagem têm sim a ver com a esposa com um caráter notável. But that is only part of the story. Mas isto é apenas parte desta história. I want to take a closer look at this passage with you this morning. Eu gostaria de olhar mais
com mais atenção e cuidado para esta passagem nesta manhã. And I want to suggest a new chapter heading. E eu gostaria de sugerir aí um novo subtítulo para esta passagem. The noble woman of business. A mulher nobre ou notável empresária, ou a mulher empresária notável. Because if you take a close look at this passage, you will see it is actually about a businesswoman. Porque se você olhar com cuidado sobre esta passagem, você vai perceber que é sobre uma mulher, uma empresária. And I will demonstrate this to E you eu vou demonstrar isto para vocês. as we look at this passage verse by verse. De acordo com o que nós formos olhando esta passagem, versículo por versículo. What do I want to do? O que eu quero fazer? What do I want to accomplish by God's grace? O que eu quero conseguir pela graça de Deus? First of all, Primeiramente, I want us to understand that God says business is a sacred calling. primeiramente eu quero que nós entendamos que Deus falou e fala que negócios ou business é um chamado sagrado. Every church Todas as igrejas, has some members who are business people. toda igreja tem membros que são homens, mulheres de negócios, empresários e empresárias. And in my experience, most business people in the church feel like second-class citizens. E na minha experiência, a maior parte destas pessoas que estão neste grupo se sentem como pessoas cidadãos de segunda classe. And every church is filled with Christians who are not involved in business. E todas as igrejas também têm cristãos que não estão envolvidos com negócios, But in every way, mas de qualquer forma, every day, mas de todas as formas, todos os dias, benefit from business. são beneficiadas por negócios. And yet those same Christians who are not involved in E business da mesma forma, para esses cristãos que não estão envolvidos em business, negócios, often have very inadequate understanding of business. frequentemente essas pessoas têm um entendimento não muito adequado sobre business, sobre negócios. And of the business people in their own church. E sobre as pessoas que trabalham com negócios, comércio na sua própria igreja. So that is my first objective. Este, então, é o meu primeiro objetivo. That we would understand from God's word that business is a holy first-class calling. Que nós entendamos que fazer negócios é um chamado de Deus de primeira classe. My second objective Meu segundo objetivo is that every one of us would begin to ask questions of God as to how He might use us in our business. é que cada um de nós comecemos a fazer perguntas para Deus de como Ele quer usar as nossas vidas em negócios e nos nossos negócios. How He might use us as parents to encourage our children to go into careers of business as a sacred calling. Como nós, como pais, podemos encorajar os nossos filhos para entrar nesta carreira empresarial, mas como um chamado sagrado de Deus. And indeed, E claro, that God might send many of us as Brazilian businessmen and women to the uttermost parts of the earth to do business there E for claro His glory. que Deus pode e chamará pessoas, brasileiros, para trabalhar com missões ou missão empresarial em muitas partes do mundo nesta área. Let me say one or two other things by way of introducing this passage. Me deixe falar uma outra coisa, como forma de apresentar, uma ou duas coisas como forma de apresentar esta passagem. First of all, Primeiramente, this is one of the oldest passages in the entire Scripture. esta é uma das passagens mais antigas em todas as Escrituras. From ancient times, God has said business is good. Desde os tempos mais antigos, Deus tem dito que missões é algo, que business é algo bom. The book of Proverbs is one of the oldest books in the Bible. O livro de Provérbios é um dos livros mais antigos da Bíblia. And in fact, Proverbs chapter 31, we don't even know where this came from in terms of its date. E aliás, no livro de Provérbios, neste capítulo, nós nem mesmo sabemos de onde ele veio em termos de datas, não sabemos de quando veio ou quando foi escrito. So this idea of business as a missional calling is not a new modern idea. It is an ancient
idea in the heart of God. Então, esta ideia de negócios como missão ou de missão empresarial não é algo moderno, mas isso já vem desde os tempos antigos. Secondly, Em segundo lugar, this passage was Esta- written in the Middle East. esta passagem ela foi escrita no Oriente Médio. It's not a Western idea. Não é uma ideia ocidental. It's not a Northern idea. What, sorry? Not a Northern Não, Hemisphere idea. não é uma ideia que vem do norte do mundo, das Américas do Norte, por exemplo. It's from a Middle Eastern culture. Vem de uma cultura do Oriente Médio. So we cannot dismiss it because it's new. Então nós não apenas podemos descartar, porque não é uma coisa nova. We cannot dismiss it because it's not of a ancient culture. Nós não podemos descartar porque é de uma cultura antiga. And thirdly, E em terceiro lugar, God chooses a woman. Deus escolhe uma mulher. God chooses a woman Deus escolhe uma mulher in order to teach us some very Para- powerful truth. poder nos ensinar algumas verdades muito poderosas. Now, you men, Agora vocês, homens, this is not an excuse for you to leave. isso não é uma justificativa, uma desculpa para vocês saírem. This is not just for the women to stay and hear this. Não é somente para que as mulheres fiquem aqui, Because while God is choosing a woman to illustrate his truth, it is applicable to both women and men. porque embora Deus esteja escolhendo aqui uma mulher para nos passar essa verdade, isso é aplicável para homens e para mulheres. And so I am suggesting to you that while this passage is partly about the wife of noble character, Então eu estou sugerindo para você que embora esta passagem, parte dela para poder falar sobre a mulher com um caráter notável, it is fundamentally, é fundamentalmente, in the majority of its content, na maioria do seu contexto, do seu conteúdo, about the worthy woman of business. sobre uma mulher empresária. And E finally, finalmente, by way of introduction, pela introdução, por introdução, let me ask you, me deixe perguntar a vocês what scriptures did Jesus have? quais escrituras que Jesus tinha. What scriptures did Jesus have? Quais eram as escrituras que Jesus tinha? Did he have the Gospels? Ele tinha os evangelhos? No. Did he have the epistles? Ele tinha as epístolas? No. Não. What did he have? Não, então o que ele tinha? He had the Old Testament, Ele tinha o Antigo Testamento, including the book of incluindo o Proverbs. livro de Provérbios. And let me suggest to you E me that deixe- Jesus the carpenter, E me deixe sugerir para vocês aqui que Jesus, o carpinteiro, in running his father's carpentry business, ao gerenciar, ao trabalhar no comércio de carpintaria do seu pai, Jesus himself Jesus, ele mesmo, modeled his business ele modelou os seus negócios, upon the worthy woman of business. modelou os seus negócios nesta mulher com caráter notável em negócios. Whose life he had studied from a young child. Sorry, say it again, please. Whose life he had studied from a young child. A vida de quem ele estudou desde que ele era criança. We cannot ignore this passage Nós não podemos ignorar esta passagem for all of these reasons. por todas estas razões. So let's look at it closely. Então nós vamos olhar mais de perto estas passagens. Now, the first 4 verses, verses 10 to 13, Agora, os primeiros 4 versículos, do versículo 10 ao 14, they are about the wife, são sobre a esposa, about her cooking, sobre o aspecto de cozinhar, about her love for her family, sobre o amor dela pela família dela, about her character. sobre o caráter dela. Amen. Amém. Women, you are supposed to be like this. Amém. Mulheres, vocês devem ser como isto, como esta. And men, you can pray for a wife like this. E homens, vocês podem sim orar por uma esposa como esta. But that's not all there is. Mas não é tudo que está aqui. Look at verse 14. Vamos olhar o versículo 14. She, Navios,
this wonderful woman who's already an example for us, Essa mulher que já é um exemplo para nós, she is ela like é the como- merchant ships. ela é como os navios mercadores. Have you ever seen a merchant ship? Você já viu algum navio mercante antes? I do not know any woman who wants to look like a merchant ship. Eu não conheço nenhuma mulher que quer se parecer com um navio mercante. My wife and I are celebrating our 32nd wedding anniversary this week. 32. 32. Minha esposa e eu, nós estamos celebrando o nosso 32º aniversário de casamento esta semana. So I'm going to look for a wedding anniversary card Então eu estou agora olhando por um cartão de aniversário. Maybe I should say that my wife looks like a merchant ship. E talvez eu deva escrever nesse cartão que a minha esposa parece como esse navio comercial. Not a good idea. Não é uma boa ideia, não. Have you ever seen one of these? Você já viu algum cartão como este? They're big, Você já viu um navio? Eles são grandes, they're ugly, são feios. they've got rust below the waterline, Ele tem sujeiras que você pode ver que ficam mostrando até por cima da linha da água. they got barnacles sticking to them. Ele tem um monte de sujeiras presas nele. No woman would want to be called a merchant ship. Nenhuma mulher vai querer ser chamada como um navio comercial. Unless God is trying to say something else. Ou seja, Deus está falando uma outra coisa sobre isto. And He is. E Ele está falando sim. What He's trying to draw our attention to is what the merchant ship represents. O que Deus está chamando a atenção é para o que estes navios mercantes representam. Number one, it Número represents risk. Representa risco. Ships were Navios- not made for the safety of the harbor. Navios não são feitos para a segurança dos trabalhadores. They were made for the danger of the high seas. Eles foram feitos para enfrentar o perigo das altas tempestades. Business women and business men Empresárias e empresários are creatures of risk. são pregadores de risco. And here is our first rebuke, E a- offered with gentleness to E the a- rest of us as Christians. E aqui está a nossa primeira repreensão oferecida gentilmente para o resto de nós cristãos. It is very easy for us to have the comfort of a secure job. É muito fácil para nós termos o conforto de um trabalho fácil And to criticize e those criticar aqueles who have taken all the risk in creating those jobs. e criticar aqueles que pegaram todo o risco em criar outros trabalhos. Maybe we should repent. Talvez nós devamos nos arrepender. Number two, what does the merchant ship represent? Número 2, o que um navio mercante representa? It represents trade. Representa comércio. I have a theory Eu tenho uma teoria that as long, at least in human terms, que, pelo menos em termos humanos, as long as there is diplomacy pelo menos enquanto houver diplomacia and trade, e comércio, there's hope. há esperança. As long as people are trading with one another, they will not be shooting at one another. Que enquanto as pessoas estiverem, pelo menos, comercializando umas com as outras, elas não estarão atirando umas nas outras. As long as business people are in one another's homes and cultures, learning other languages, Pelo menos enquanto as pessoas estiverem aprendendo línguas e culturas diferentes, sharing other experiences, compartilhando outras experiências, playing with one another's children, brincando com as crianças uns dos outros, there's hope for peace. há esperança para a paz. This merchant trade is Esse- of critical significance to our world's survival. Este aspecto comercial, mercadante, é crítico para a sobrevivência humana. And any country E em
qualquer país and any culture e em qualquer cultura that tries to protect itself from the rest of the world que tenta se proteger do restante do mundo. is asking for problems. E eles estão pedindo por problemas. Number 3, what is the importance of the merchant ship? Número 3, qual que é a importância de um navio mercante? It represents jobs. Representa trabalhos, empregos. Jobs at one end, Emprego de um lado, producing things. por um lado, trabalhos produzem coisas, Jobs at the other end, empregos, por outro lado, in distributing and selling things. Distributing and selling. Distribui e também vende outras coisas. Jobs. Trabalhos. I run an investment fund working in countries where unemployment is 75% or higher. Eu gerencio um fundo de investimento em países pobres, onde a taxa de desemprego é muito alta. In the Central Asian country of Tajikistan, Na Ásia Central, no país do Tajiquistão, 75% of the men are outside the country looking for work. 75% dos homens estão fora do país procurando por emprego. 48% of that country's production is from foreign earnings. 48% da produção naquele país é pelo ganho externo. And this is unsustainable. E isso não é algo sustentável. There are no men in the villages. Não há homens nas vilas. There are no men in the homes. Não há homens nos lares. There are no fathers to be seen. Não há pais para serem vistos. No uncles to be played with. Não há tios para que as crianças brinquem com eles. No brothers to talk things over with. Não há irmãos para que você converse com eles. They're all gone. Eles se foram. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, I will do everything in my eu power farei todas as coisas que estão ao meu alcance to create companies, para criar businesses, empresas, negócios and jobs e empregos in Tajikistan, no Tajiquistão, in Yemen, no Iêmen, in no Pakistan, Paquistão, in no Nepal, Nepal, in no Cambodia. Camboja. And that's what this worthy woman of business E é is isto like. que esta digna empresária nos traz. Look with me at verse 16. Olhem comigo Sorry, agora 15, no 15. versículo 15. She gets up while it is still dark. She provides food for her family and portions for her servant girls. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos os de casa e dá tarefa às suas servas. Now we need to understand something about this woman. Agora nós precisamos entender uma coisa sobre esta mulher. Look at the expression servant girls. Olhe para esta expressão aqui, garotas servis, ou na versão da NVI, suas servas. It's plural, Está no plural, more than one. mais do que uma. This is not about the typical Canadian family Isso daqui não é que nem a família canadense típica, por exemplo. or the typical Brazilian family, Ou, por assim dizer, a família brasileira típica, where both parents might work outside the home onde pai e mãe podem trabalhar fora de suas casas and they hire one e eles house helper, dão emprego para uma pessoa. creating one job. E eles criam um trabalho. That's fine. Isso tá bom, é bom. But that's not what this is about. Mas não é sobre isto que este texto está falando. How many of you remember the story of Abraham and Lot? Quantos de vocês se lembram da história de Abraão e Ló? What happened to O Lot? que aconteceu com Ló? He was captured by terrorists. Ele foi capturado por terroristas. And Abraham went to rescue him. E Abraão foi resgatá-lo. How did Abraham rescue him? Como foi que Abraão resgatou? Listen. Escutem. He gathered up Ele se juntou, 318 men ele juntou 318 homens who were born in his household, que nasceu na sua casa, who were able to fight. que eram capazes de lutar. How many men did Abraham have in his servants? Quantos homens que Abraão tinha como More than servos? 318. Ele tinha mais do que 318.
Because the 318 are only the fighters. Porque os 318 eram apenas os que lutavam, os lutadores. How many maidservants did Abraham have? Quantas servas então tinha Abraão? We don't know. Nós não sabemos. We know Hagar was one of them. Nós sabemos que Agar era uma delas. Abraham ran perhaps the largest business of his day. Abraão, ele gerenciava possivelmente a maior empresa do seu dia. And this woman E esta mulher has, we do not know how many, but perhaps hundreds of servant girls. ela tinha, nós não sabemos exatamente quantas, mas talvez centenas de servas. I was introduced as having done business in Pakistan. Eu estava fazendo uma apresentação sobre como fazer negócios lá no Paquistão. And one company E uma empresa that I worked in que eu trabalhei, had 4,500 employees, one company. uma empresa tinha 4.500 empregados, uma empresa. One woman started that E business. uma mulher foi quem começou aquela empresa. One woman who Uma mulher understood que entende, the importance que entendeu a importância and the power e o poder of creating de jobs. criar trabalhos. She is a worthy woman indeed. Ela é uma mulher digna realmente. She is worthy of praise Ela é indeed. digna realmente de elogios. Any businesswoman in this church Qual- should be praised. Qualquer mulher de negócios, qualquer empresária aqui nesta igreja deve ser elogiada. Any businessman in this church should be praised Qualquer empresário aqui nesta igreja deve ser elogiado for the jobs they create. pelos trabalhos que vocês criam, pelo trabalho que eles Do criam. not look on business people as second-class citizens. They are essential in the purposes Não of God. olhem para empresários ou empresárias como cidadãos de segunda classe na igreja, porque eles são essenciais para as coisas que Deus está fazendo. Look at verse 16. Olhe no versículo 16. She considers a field and buys it. Ela avalia um campo e o compra. Out of her earnings, she com- plants a vineyard. Com o que ela ganha, planta uma vinha. This takes us deep into the heart of running a business. Isso daqui nos leva profundamente para o coração de gerenciar uma empresa. And it introduces us E nos nos to the apresenta reality para a realidade of fear de medo for any person who's involved in business. e para a realidade de temer qualquer pessoa que está envolvida em business. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, I don't know about you, eu não sei sobre vocês, but I find myself getting really upset mas eu me encontro às vezes vejo que às vezes eu fico muito nervoso when I hear the church talk about certain people as walking by faith. quando eu escuto a igreja falando sobre determinadas pessoas e o fato de elas andarem na fé, Or living by faith. ou vivendo pela fé. Generally, we mean those who are supported by the church. Geralmente, o que nós queremos dizer com isso são aqueles que são apoiados financeiramente pela igreja. When we say such things, Quando nós falamos estas coisas, we are revealing nós estamos revelando that we really know nothing about faith. que nós não sabemos nada sobre fé. And we know nothing about walking by E nós faith. não sabemos nada sobre andar pela fé. And we know nothing about business. E nós não sabemos nada sobre negócios, business. Any business person knows Qualquer empresário sabe that your success today que o sucesso hoje can be total failure tomorrow. pode falhar totalmente amanhã. Any business person knows that a successful product today Qualquer empresário hoje sabe que um produto de hoje can be obsolete tomorrow. pode tornar-se obsoleto amanhã. Every business person I have ever met, including myself, Todo empresária que eu já encontrei, incluindo a mim mesmo, knows the reality of fear. sabem a realidade de temer. And knows what it E is sabe o que é to have to evaluate your business ter que avaliar o seu negócio constantly, constantemente, diversify, diversificando, reinvest diversificar, reinvestir, in order to stay in business. para que permaneça atuante em negócios. If you want to go into a life of faith, Se você quer entrar em uma vida de fé,
go into a life of business. Então vai e entra numa área de business. If you wanted to go into a life that will keep you close to Jesus Christ, Se você quer ir para uma vida que vai te manter mais próximo de Jesus, become a businesswoman, se torne então uma empresária. become a Se businessman. torne então um empresário. You will become desperate. Você vai se tornar um desesperado. What does this woman do? O que esta mulher fazia? She understands she needs to diversify her business. Ela entendia que ela precisava diversificar o business dela. What's her first business? Qual era então o primeiro business dela? You know. Vocês sabem? You tell me. Vocês me dizem? What was her business? Vocês me digam, qual que era então o primeiro business, negócio dela? Textiles, Textil. right? Which essentially is an agriculture-based business. O que essencialmente é um negócio baseado na agricultura. She knew agriculture. Ela conhecia a agricultura. She knew cotton. Ela conhecia cotton, algodão. She knew linen. Ela conhecia linho. So what does she do? Então o que ela fazia? This may surprise you as good Presbyterians, Isso talvez podem deixar vocês presbiterianos surpresos, but she goes into the winemaking business. mas ela vai para esse negócio de fazer vinho. There it is. É isso aí. Out of her earnings, Dos ganhos dela, from her first line of business, que vem da primeira linha de business dela, she diversifies and buys a vineyard. ela diversifica os primeiros ganhos e ela vai comprar uma vinha. What do vineyards grow? O que cresce lá na vinha? Potatoes? Batatas? No. Não. Cattle? Ah, No. não. Grapes. São uvas. And what do you do with E o grapes? que você faz com uvas? You make wine. Você faz vinho. This woman was growing her business strategically. Esta empresária, ela estava edificando os seus negócios estrategicamente, Intelligently. de forma inteligente. And she needed to know what she was doing. E ela precisava saber o que She ela was a estava worthy fazendo. woman. Ela era uma mulher digna. Look at verse 18. Olha então aqui o versículo 18. She sees that her trading is lucrativo. Ela vê que o seu negócio é lucrativo. O seu comércio é lucrativo. Profitable. Lucrativo. Welcome to the dirtiest word in the Christian vocabulary. Bem-vindos para este mundo sujo do vocabulário cristão. Lucro. Lucro. Profit. Lucro. Oh, how we feel uncomfortable talking about profit. Oh, como nós nos sentimos inconfortáveis ao falar sobre lucro. What does the Bible say about profit? O que a Bíblia fala sobre lucro? That's the important thing. É isto que é importante. Let me ask you a test question. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, um teste. True or false? Verdadeiro ou falso? I will make this statement and you tell me true or false. Eu vou fazer a afirmação e aí vocês me falam, verdadeiro ou falso? True or false? In the Bible, Na Bíblia, it says, diz, God helps those who help themselves. Deus ajuda aqueles que se ajudam. True or false? Verdadeiro ou falso? False! Falso! Second test question. Segunda pergunta, segundo teste. In the Bible, Na it Bíblia, says, diz money is the root of all evil. que dinheiro é a raiz de todos os males. False. Falso. It says the love of money Não fala is que the root of all evil. Não fala que o dinheiro é a raiz, mas fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Third test question. Terceira pergunta deste teste. And this is the last one E esta é a última. until the next one. Até a próxima. True or false? Verdade, verdadeiro ou falso? The Bible A says Bíblia diz, profit is wicked. lucro é algo pecador ou mal. False.
Falso. God says profit is necessary. Deus diz que lucro é necessário. God says Deus profit diz que lucro is an important, blessed evidence É uma of a evi- good business. é uma evidência importante e abençoada de um bom negócio. Here's another test question. I told you there might be another one coming. E aqui tem uma outra pergunta nesse teste. Eu falei para vocês que poderia vir uma outra. True or false? Verdadeiro ou falso? The Bible A Bíblia says diz sex is wicked. que o sexo é algo maligno, mal. False. Falso. What does God do about both profit and sex? O que Deus faz então sobre ambas estas coisas, sobre lucro e sexo? He puts boundaries in place, right? Ele coloca margens, barreiras para limitar estas coisas. He puts criteria Ele in coloca place. critérios no lugar. What does God do about profit? E o que Deus faz sobre lucro? He does not say all profit all the time is always good. No. Ele não fala que lucro todo o tempo, em todo momento é bom. Não. But what he does do is Mas- ask us the following three questions. Mas o que ele faz é nos perguntar estas próximas 3 perguntas aqui. As a businesswoman, Como uma empresária, as a como um businessman, empresário, God will ask you questions about the profit in your business. Deus vai lhe fazer perguntas sobre o lucro na sua empresa. Here are the three E questions. aqui estão as 3 perguntas. How did you make it? Como é que você faz isso? Como é que você gera esse lucro? How much Quanto do you make? você gera And what do you do with it? e o que você faz com este lucro? And these are important questions. E essas são perguntas importantes. And this worthy woman of business E esta mulher digna aqui de negócios, generated profit from her business. ela gerava lucro através das suas And suas God empresas. says this is good E Deus falou, isso é bom, because she made it in the right way. porque ela gerou o lucro de uma forma correta. And she was careful about understanding how much she needed to make. E ela era cuidadosa ao entender o quanto de lucro ela precisava gerar. And she was competent E ela and era- committed E ela era responsável e comprometida in using her profit in a way that was Em- appropriate and honored God. em usar o seu lucro de uma forma que era apropriada para honrar Deus. Look with me at verse 20. Olhe comigo no versículo 20. And as our time comes near to a close, we are also coming near to the end of this passage. E de acordo com que o nosso tempo já está para se finalizar, nós também vamos olhando aqui para o final desta passagem. Let's just take a pause to check what we're doing. Vamos apenas dar uma pausa para checar as coisas que estamos fazendo. We are saying this passage is not only about the worthy wife, but the worthy businesswoman. Nós estamos falando que esta passagem não é apenas sobre a esposa digna, mas também sobre a mulher empresária. And how does that apply to E us? como isto é aplicado a nós. Look at verse 20. Leia então o versículo 20. She opens her arms to the poor and extends her hands to the needy. Acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. Now, conventional wisdom says Agora, a sabedoria convencional diz that the purpose of a business que o propósito de um business, negócio, is to maximize shareholder wealth. é maximizar a riqueza dos seus acionistas. That is not a biblical principle. E isto não é um princípio bíblico. This is what I say Isto é o que eu digo about the purpose of my business. sobre o propósito da minha empresa. My business exists A minha empresa existe by the permission of God pela permissão de Deus and for the greater glory of e God. para a glória de Deus. That's it. Só isso. Not to maximize shareholder wealth. Não é para maximizar
a riqueza dos donos, dos acionistas, but to bring the greatest possible glory to God. mas para trazer, no fim último, a maior glória possível para Deus. And this worthy woman of business understood her responsibility under God. E esta digna mulher empresária, ela entendeu a sua responsabilidade diante de Deus. Particularly to those who were less fortunate. Particularmente para aqueles que têm menos. And so we find her as a successful businesswoman. Então nós encontramos esta mulher de sucesso, essa empresária de sucesso. We find her as a profitable businesswoman. E aí a gente vê, ela é uma mulher, uma empresária que gera muitos lucros. Opening her arms to the poor. E ela está abrindo os braços dela para os pobres. Concerned for the whole community. Ela está preocupada com toda a comunidade. That it would be blessed, que vai ser abençoada, as her business was blessed. Que vai ser abençoado de acordo com que o negócio, o business dela também está sendo abençoado. And we live in a world of need. E nós vivemos em um mundo de necessidades. We live in a world of poverty. Nós vivemos em um mundo de pobreza. We live in a world where there are billions who are disadvantaged. Nós vivemos em um mundo onde há bilhões em desvantagem. And if we are in business, e se nós estamos nesta área empresarial, we have a responsibility. Nós temos então uma responsabilidade com isto. Now, what did this woman do? Então vamos ver aqui o que esta mulher fez. Some of you might think she just gave away charity. Alguns de vocês podem até pensar que ela simplesmente deu dinheiro e fez caridade. Maybe she did. Talvez ela fez. But I believe she did much more creatively. Mas eu acredito que ela fez muito mais e de uma forma muito mais criativa. We invested in an IT business in India. IT, software. Yeah. Nós investimos no negócio de tecnologia da informação na Índia. Successful business, profitable business. Um negócio, uma empresa de bastante sucesso, lucrativa. What did the owner of that business do? E o que faz o dono daquela empresa? From the profits of the business, do lucro daquela empresa, he built a school. Ele construiu uma escola for 400 children para 400 crianças who had no other opportunity for an education. Não tinham outra oportunidade para a educação. No charity, não houve caridade direta, education. Mas ele fez educação. I have another friend in Northwest China. Eu tenho um outro amigo no nordeste da China. Who moved into a small Chinese town. E ele se mudou para uma pequena vila chinesa. 3 million people. 3 milhões de pessoas. That's a small town in China. Essa é uma vila pequena na China. And in this town, e nesta cidade, there were a number of those with disabilities. Tinha um determinado número de pessoas com desabilidades ou deficiência. Unemployment among these was 100%. Unemployment was 100%. O nível de desempregados, 100%. What did my friend do through his business? Então o que meu amigo fez através da empresa dele? The first person ever in that town. A primeira pessoa que fez isso naquela cidade. He determined to provide jobs for those with disabilities. Ele determinou que ele geraria empregos para aqueles que precisavam. A creative solution. Uma solução criativa. Not just charity. Não apenas caridade. Learning from this worthy woman of business. Aprendendo desta mulher digna aqui, desta empresária. And finally, e finalmente, verse 26. Versículo 26. She speaks with wisdom and faithful instruction is on her tongue. Fala com sabedoria e ensina com amor. This worthy woman of business understood an important truth. Esta digna mulher empresária, ela entendeu esta verdade. She understood ela entendeu that the gospel of God que o evangelho de Deus must be demonstrated. Precisa ser demonstrado. But she also understood Mas ela também entendeu that the gospel of God que o evangelho de Deus must be proclaimed. Precisa ser proclamado.
She opened her lips Ela usou os lábios dela and she spoke with wisdom. e ela falou com sabedoria. And we have found in our business E nós aprendemos na nossa empresa that the most significant opportunities que as oportunidades mais significantes and the most numerous opportunities e que as inúmeras oportunidades to teach the gospel of Jesus e Christ que há oportunidades inúmeras de ensinar o evangelho de Jesus Cristo. do not happen on Sunday. Não acontece no domingo They do not happen on Tuesday at your small group. e também não acontece nas terças-feiras nos núcleos de vocês. They happen Eles in the place acontecem of business, no lugar de trabalho, no lugar da empresa. day after day, Dia após dia, week after week, semana após semana, month after month. mês após mês. Opportunities to proclaim the truth of the gospel of Jesus Christ. Oportunidades para proclamar as verdades do evangelho de Jesus Cristo. I hope Eu espero, that you will never ever again read Proverbs 31 the same way. tenho esperança de que vocês nunca, mas nunca mais mesmo, leiam Provérbios 31 da mesma forma. Whether you are male or female, Que você seja um homem ou uma mulher, married or unmarried, casado ou não casados, that you will forevermore read Proverbs 31 more accurately. que para sempre, depois do sempre, vocês leiam Provérbios 31 de uma forma mais precisa, acurada. And that your life and my life Que a sua vida e a minha vida might continue to be transformed. que possamos continuar sermos transformados, To become more like this worthy woman of business para que possamos nos tornar mais como esta empresária de Deus, who copied Jesus Christ in advance que copiou Jesus Cristo antecipadamente in everything she did. em todas as coisas que ela fez, de todas as formas que ela fez. May God bless you. Que o Senhor possa nos abençoar. Amen. Amém. Craig. Thank you, Greg. God bless you. Thank you. Mulheres, gerem trabalho. Não nos deem trabalho. Vamos nos pôr em pé, vamos entoar o hino de número 105. Vamos louvar ao Senhor a certeza do crente. Nós queremos agradecer ao Tim e a toda a equipe do BEM pela estadia entre nós nesse final de semana. Sejam sempre bem-vindos, as portas estarão sempre abertas para vocês. E muito obrigado por essa palavra desafiadora e inspiradora a todos nós. Louvemos ao Senhor e recebamos a bênção ao final.
bem certo que é poderoso. Ao encerrarmos o nosso culto, eu quero fazer um desafio para você. Você que é empresário, você que é empresária, você que tem o seu negócio, você que tem o seu business, nós gostaríamos de orar por você nessa hora. Abençoar a sua vida, o seu negócio, afinal de contas, você tem abençoado famílias, abençoado outras pessoas através do negócio que Deus tem lhe concedido. Às vezes o negócio não está muito bem, o cenário econômico brasileiro não é muito favorável em alguns aspectos, mas nós gostaríamos de orar por você que tem o seu negócio, a sua empresa. Nós não podemos perder essa oportunidade, para que tudo aquilo que hoje nós ouvimos sobre lucro, sobre investimento, possa de fato produzir ganho e crescimento no reino de Deus. Queremos orar por você que tem um sonho de montar o seu negócio, você que tem um ideal, um projeto no seu coração, que não tem saído no papel, para que Deus dê a diretriz, para que Deus aponte o caminho, para que Deus faça o atalho, para que isso se estabeleça para a glória do nome dEle. Eu queria que você saísse do seu lugar, que você que está dentro dessa perspectiva, e viesse aqui à frente. Nós queremos orar por você, queremos orar pelo seu negócio, pela sua empresa, pelos seus funcionários, pelos seus lucros, pelos seus ganhos, pelo reinvestimento, que esses ganhos poderão ser novamente conduzidos em prol de famílias, de vidas, do reino de Deus. Eu queria orar por você. Pode sair do seu lugar, mesmo lá atrás, nós vamos aguardar. É um tempo oportuno, não é sempre que nós temos esse privilégio, essa oportunidade de ouvirmos uma mensagem de gente que vem tão de longe para tão perto da gente, abastecer o nosso coração, investir na nossa vida. Temos que ser gratos. Pode vir mais para frente, pode o pessoal deixar que está no corredor, chegar bem aqui à frente. A você que não está aqui na frente, eu queria que você abençoasse as pessoas que aqui na frente estão, porque se você não tem o seu negócio, você está no negócio de alguém que te tem, e se alguém tem te empregado, se alguém tem te abençoado, é a oportunidade de você abençoar os que estão aqui na frente, abrindo, correndo riscos e abençoando alguém. Estenda as suas mãos e comigo nós vamos abençoar estes irmãos. Ó Deus, nós queremos te agradecer pela vida do teu servo que esteve conosco nessa manhã. Nós queremos, ó Deus, louvar o teu nome pelas palavras que o Senhor colocou nos seus lábios, pela percepção do texto de Provérbios, ó Deus, e que venha, ó Deus, abastecer, desafiar o teu povo nessa manhã. Nós não podemos também, ó Deus, deixar, ó Deus, passar a oportunidade de intercedermos, de erguermos a nossa voz, de estendermos as nossas mãos diante do teu altar para suplicarmos, ó Deus, que tu tens, ó Deus, as chaves das bênçãos sobre a vida do teu povo, que abençoes estes lares, que abençoe estes homens e estas mulheres, que correm o risco de serem empresários na sociedade atual. Muito obrigado pela vida deles, pelo empreendedorismo. Ó Deus, muito obrigado pelos sonhos que abastecem os seus corações. Mas nós queremos te pedir nessa manhã, ó Deus, a tua bênção sobre os seus business, ó Deus, sobre os seus negócios, sobre os seus trabalhos, ó Pai, em nome de Jesus, para que esses lugares, ó Deus, sejam também, ó Deus, fontes de abastecimento de vidas, de famílias, de inspirações, ó Deus, de compartilhar a tua palavra e o teu amor. Nós os abençoamos, abençoamos os seus funcionários, abençoamos os seus ganhos, as suas rendas, os seus lucros. Deus, abençoe-os grandemente nessa manhã. Nós oramos por eles, ó Deus, empresas que às vezes estão passando dias difíceis. Senhor, mostre, Senhor, atalhos, perspectivas, ó Deus, estratégias para que possam vencer, ó Deus, nessa direção. Nós queremos abençoá-los, bem como, ó Deus, nós te suplicamos, ó Deus, pelas suas vidas pessoais, muitas vezes abaladas, até mesmo na fé, diante de crises que passam nas suas empresas. Nós, ó Deus, os colocamos debaixo do teu altar e os abençoamos para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o eterno Pai, que o poder e a inspiração do Espírito Santo sejam sobre todos nós, sejam sobre a vida dessas empresárias e empresários, arriscados, ó Deus, nas suas vidas,
em, ó Deus, construir um negócio para a honra do teu nome hoje e sempre. Amém e amém. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Bom domingo para você, até a noite. Dê um abraço, 2, 3 nas pessoas que estão ao seu lado.